O papo de hoje no Clique Ligue é sobre teletrabalho. Portanto, é hora de saber um pouco mais sobre esse universo. Confira! O Go Home é um site que fornece dicas para quem decidiu trabalhar em casa. O site traz textos, fotos e ensinamentos para tornar até um pequeno espaço e um local agradável de trabalho. Por isso, vamos juntos ver algumas dessas dicas. Em Go Dicas, você pode ler textos que ensinam a calcular os gastos, como escolher os móveis mais adequados, quais são os modos corretos de trabalhar em casa e muito mais. O site armazena em tópicos todas as dicas dos meses anteriores. E além das dicas, você também tem acesso a notícias sobre esse tema. O site disponibiliza uma área para que você possa também anunciar os seus serviços. Interessou? É só clicar em Go Home Classificados e descrever o que você faz. Bom, agora é só aproveitar o espaço do seu lar docilar e mãos à obra. Nesse segundo bloco, o nosso convidado é o empresário Maurício Voltolin, diretor e sócio da Sadig, empresa que atua na área de inteligência estratégica e possui funcionários e clientes em diversos estados brasileiros. Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço. Você está acompanhando a nossa discussão aqui sobre essa nova lei que regula o teletrabalho, né? Você tem bastante experiência com isso, né? Afinal de contas, tem clientes e funcionários no Brasil inteiro e atua nessa área de internet há muitos anos. Como é que você enxerga essa nova lei? Sem sombra de dúvida. Eu acho que está sendo muito esclarecedor as opiniões do Dr. Renato, da doutora Carla, porque é uma preocupação do empresário de tecnologia, que é o meu caso, e da grande maioria dos empresários ao qual eu vendo a tecnologia, que eu vendo informação gerencial acessível a qualquer momento. Então, a ideia é que todo mundo tenha acesso a isso a qualquer momento. E a lei, no final de dezembro, realmente ela trouxe para o empresariado um certo desconforto, por um certo desentendimento, talvez, exatamente do que pode acontecer. Como a gente está vendo hoje aqui, doutora Carla e doutor Renato, com algumas características um pouco diferentes, até de pensamento, e falando muito sobre a jurisprudência, ou seja, o fato de que essa lei ela será absolutamente entendida no decorrer de um processo, até me corrijam, por favor, doutor Renato, se esse é o meu entendimento realmente nesse sentido. Uhum. Essa coisa de dar um celular, você trabalha com sistemas que não podem cair, certo? Sim, a pessoa tem que estar disponível, do suporte principalmente, para realmente resolver o problema com rapidez. Ela tem que estar disponível, certo? Correto. Como é que é isso na tua relação com os teus funcionários? A gente enxerga muito, a Sadig talvez seja uma empresa até de exceção no ramo de tecnologia, nós temos nosso quadro CLT. Agora, o ramo de tecnologia é um ramo que vive, inclusive, não CLTs, muito não CLT, muito home office, muito através de pessoas jurídicas trabalhando. Então, a Sadig talvez seja até uma grande exceção nesse meio aí. Mas a nossa grande preocupação mesmo sem ter uma subordinação, mesmo sem ter a orientação de que a pessoa esteja à disposição da empresa, diferente do suporte. O suporte ele é claro, você estará aqui disponível para a empresa, no caso do suporte inclusive dentro da Sadig, de tal hora a tal hora. Então, ok, eu tenho a jornada de trabalho definida para o departamento de suporte. Agora, no momento que eu pego outros departamentos, representantes de vendas, por exemplo, eu não consigo ter o controle adequado da carga horária dele, de quando ele sai para trabalhar, de quando ele chega num cliente para fazer uma apresentação, de quanto tempo ele demorou para preparar essa apresentação, né? E por outro lado, qual é a preocupação? Ele acessa os meios da empresa que estão disponíveis a qualquer hora do dia ou da noite. Diferente do passado, onde ele só acessaria a empresa se ele conseguisse passar pela portaria e registrar o cartão de ponto, né? Então, a gente realmente está vivendo um momento diferente. Ele existe a disponibilidade, porém, não necessariamente ele foi ordenado, né? Ele teve a orientação de que ele precisa fazer, mas muitas vezes ele faz. E aí é onde gera realmente o nosso debate. O quanto isso a gente tem que bloquear, inclusive, talvez seja um ponto. Será que a gente não deveria bloquear esse acesso? Visto que isso pode gerar uma certa necessidade. Como a gente fez um bate-papo anterior, eu posso estar mandando e-mails fora do meu ambiente, fora do meu horário de trabalho, mas não necessariamente eu espero a resposta
fora do horário de trabalho daquela pessoa. Porém, ele pode responder, porque ele tem lá um telefone que ele recebeu, que inclusive ele encarou isso como um benefício, porque ele não paga a conta, ele divulga, ele usa esse telefone, ele tem acesso a redes sociais, a rede de dados, e aí? E essa relação, exatamente como fica? Eu acho que parte do empresariado, a boa parte do empresariado, está exatamente com essa preocupação. Como eu trato isso? O funcionário que eu não pedi para ele fazer, mas ele está fazendo. É uma pergunta para o doutor, para o juiz que nos acompanha aqui. O que você acha dessas dúvidas aqui, para já tentar resolver um problema seu? Olha, eu acho que o colega que é empresário já coloca alguns assuntos interessantes aí. A própria caracterização do celular como um benefício já é digno de a gente já pensar nisso, né? Porque eu sei que a pessoa tem que receber pelo que ela trabalha, ela tem que receber salário, né? Dizer que o celular é um benefício para o empregado é complicado, né? É diferente a separação do que é salário e o que é instrumento de trabalho vai depender da utilização que a pessoa dá para aquilo. Se ela puder dar uma utilização que pode ser chamada de lazer, status, etc., vai ser salário, né? Eu acho que o empresário também coloca bem claro que eventualmente há necessidade realmente de se cortar o acesso para evitar problemas no futuro, né? Isso não é assim, privilégio do uso de celular, computador, etc. A própria da empresa, se você permite que o empregador de trabalho dele e fique lá trabalhando, ele pode estar até no Facebook, pode estar vendo Orkut, para efeito, ninguém sabe o que ele está fazendo, para efeito do observador externo, ele vai estar trabalhando. Então, até no trabalho que a gente considera o trabalho normal, também o empregador tem que tomar cuidado para que não gere horas extras. Então, terminou o horário de trabalho, vai embora. Ah, não, mas eu estou esperando porque minha amiga sai daqui a 2 horas, eu quero ficar aqui dentro esperando. Não, daí não pode. Tem que sair da empresa. Inclusive, a gente chegou a ver até casos de uma empresa que permitia que o empregado ingressasse mais cedo, porque o ônibus chegava em tal hora, etc., e era uma empresa meio fora da cidade, etc., chegou um ponto que a empresa teve que fechar o portão. Daí o empregado tinha que ficar lá fora mesmo, esperando. Porque senão, se ele entrasse, depois ele ia à justiça e dizia, não, mas eu entrava 1 hora mais cedo, eu quero... E daí ele provava isso, né? Provava que havia esse ingresso, e eventualmente ele pode ganhar as horas extras. Então, o empresário tem que, às vezes, até ser assim, bem estrito, né, para evitar problemas posteriores. Eu acho que a ideia do empresário está correta, se limitar para evitar problemas posteriores na justiça do trabalho. Bom, nós já recebemos também uma pergunta via Skype do Sérgio Paiva. Obrigado, Sérgio Paiva, pela sua participação. Ele é do Rio de Janeiro. Doutor Renato, a nova lei pode servir para contestar os registros do ponto eletrônico? E agora o assunto está mais complicado ainda, a questão do ponto eletrônico. Né? Veja, o que é a CLT, qual que é a ideia da legislação trabalhista? É que, a partir de um determinado porte da empresa, ela é obrigada a ter um registro escrito, só escrito, né, da jornada de trabalho. É claro que a tecnologia veio, surgiu o registro de ponto eletrônico, que até ainda está não exatamente regulamentado pelo Ministério do Trabalho, há uma controvérsia aí, uma portaria que vem sendo prorrogada a seu início de vigência já algumas vezes, né? Mas a ideia basicamente é essa, empresa de determinado porte tem que controlar de forma escrita, seja no caderno, seja naquele relógio de ponto antigo, no meio eletrônico, seja como for. Então, a ideia a partir de um determinado porte de empresa, haver esse controle. A forma de se fazer esse controle não vai alterar os problemas que podem acontecer. Porque você pode ter um registro de ponto feito num caderninho e ele ser verdadeiro, ser feito certinho, e você pode ter um registro de ponto todo sofisticado, com 1000 programas, 1000 aparelhos, etc., e ele ser uma fraude. Então, aqui a gente tem que analisar caso a caso e sempre pressupondo a boa-fé, né? A boa-fé do empresário, não presumir que o empresário
vai fraudar o controle de horário. Então, presume-se a boa-fé. Então, é importante que o empresário, o empregador, tenha esses registros, né? Ele tem que ter esses registros, e ele vai à justiça e mostra. A partir do momento que ele mostra o registro, passa a ser ônus, passa a ser responsabilidade do empregado mostrar que aquele registro é furado, que ele não é verdadeiro. Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é interessante o debate exatamente porque cada dia mais a pessoa se confunde através dos seus meios, inclusive de celulares, de e-mails, de redes sociais, ela se confunde com as empresas. Então, muitas pessoas existe essa confusão. E até essa questão que eu comentei sobre limitar o acesso é uma questão que eu posso estar prejudicando, inclusive, o lado pessoal. Então, nós começamos, a empresa começou uma análise desse tipo, por exemplo, assim, vamos ver a questão do e-mail. É complicado. É complicado. E a gente enfrenta algumas outras complicações, por exemplo, assim, eu tenho fusos horários no Brasil, isso sem falar fora do Brasil. Como é que eu trato essa questão, inclusive, de fuso horário? Até tecnologicamente falando, eu simplesmente não vou lá, boto um botãozinho lá e digo, olha, fulano não pode acessar tal hora, ciclano não pode acessar tal hora. Não é bem assim. Muitas vezes a pessoa está, inclusive, num deslocamento, numa viagem, e ela precisa daquele acesso até porque ela tem necessidade durante aquele período. Ela está num aeroporto, os aeroportos no Brasil quase não atrasam voos, aí ele precisa acessar alguma coisa que está na caixa de e-mail dele. E eu bloqueio o acesso dele. Então a gente está exatamente num momento, eu acho que é de reflexão. Empresários, juristas, advogados, acho que todo mundo é realmente num momento de reflexão de como isso pode surgir. Eu acho que a lei ela ainda é ampla e a gente tem essa dificuldade de conseguir separar o indivíduo do profissional. Hoje em dia isso está muito junto. Eu acho que com vocês aqui não é diferente, inclusive, né? Está muito misturado. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa vai ser a grande dificuldade, assim, de a empresa conseguir. Como é que eu bloqueio meios de acesso, os julgamentos, as jurisprudências, como é que eu não misturo essas coisas? Ele acessou o e-mail, mas ele acessou o e-mail para pegar o quê? Mas aí você bloqueia, pode prejudicar o cliente, aí ele pode perder o emprego se o cliente... Não necessariamente o cliente, eu posso prejudicar inclusive a pessoa, né? O cliente, ele tem um canal, suporte, ele tem um canal de comunicação com suporte, X horas por dia e assim por diante, né? Não necessariamente ele precisa falar com aquele profissional, ele vai ter um canal de comunicação com a empresa. Eu acho que o cliente, você consegue trabalhar isso. Eu digo a pessoa recebe coisas através do seu smartphone, das redes sociais, dos seus amigos, ele publica coisas através do smartphone e aí eu vou tirar esse acesso dele. Então isso eu acho que ainda é um pouco complicado. Excelente. O tema é quente, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.